Quando eu estava na faculdade de nutrição, ali nos últimos anos, a minha vida virou de cabeça para baixo de um jeito que eu não esperava. Meu pai faliu e do dia para noite aquela estrutura que a gente tinha, por menor que fosse, que já era pequena, desapareceu. Não tinha dinheiro para material, não tinha dinheiro para ir para evento, não tinha dinheiro para transporte, não tinha dinheiro para comer direito. Logo eu, taurina, que amo comer. Eu ficava pedindo dinheiro emprestado. E quando eu falo emprestado, eu coloco entre aspas, viu? Porque eu sabia que muitas vezes eu não ia poder devolver. Ainda mais que era 10, 20 centavos. Era humilhante. Era pesado. Era o tipo de situação que a gente não conta pra ninguém porque tem vergonha. Isso bem naquela época. No meio disso tudo, eu precisava estudar. Estudar pra me formar e eu acreditar que aquilo ia ter um propósito. O meu almoço na época era pastel com suco, todo dia. Não por escolha, porque realmente eu não tinha que comer. Era o que tinha. Teve um dia que eu estava travada, daquele jeito que a gente trava mesmo, sem energia, sem motivação, sem conseguir enxergar uma saída. Aquele momento em que bate uma vontade de largar tudo. E aí tinha um bibliotecário que se chamava Levi. A gente conversava muito, eu e ele. E eu falei pra ele, né? E ele me olhou e falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele me disse assim: vai ter um dia que você só vai almoçar pastel com suco quando você quiser. Aquilo mudou as coisas pra mim. Aquele momento, aquela frase caiu diferente, porque ela não estava me pedindo pra fingir que estava tudo bem. Aquela frase estava me dizendo que aquela fase tinha prazo para acabar. E que o pastel com suco um dia ia virar escolha e não obrigação. Naquela época era o que tinha. E alguma coisa em mim decidiu acreditar naquilo. A partir dali, eu mudei o meu foco. Eu parei de olhar para o que eu não tinha e comecei a olhar para o que onde eu queria chegar. Não vou dizer que foi fácil e nem foi rápido. E teve muito pastel com suco no meio do caminho. Mas eu me formei, eu entrei no mestrado, eu passei no concurso da UFMA como professora substituta, eu entrei na seleção da Marinha com mais de 100 participantes. Eu fui presidente do Conselho Regional de Nutrição da Bahia e Sergipe durante 4 anos e meio. E hoje eu sou empresária com 2 empresas na área de nutrição. Cada uma dessas conquistas, elas foram construídas em cima daquele período difícil. A escassez, ela me ensinou a ser focada, a ser resiliente, criativa de um jeito que nenhuma fase boa da vida teria me ensinado. Mas eu preciso ser muito honesta com você sobre uma coisa. Mesmo depois de tudo isso, depois da formatura, depois do mestrado, depois dos cargos que eu ocupei, eu também fui coordenadora de um curso de nutrição, eu travei de novo. Teve um momento na minha vida em que, mesmo com tudo que eu havia conquistado, eu me vi paralisada. Sem saber para onde ir. Duvidando de mim mesma. E assim, sabe o que eu fiz? Eu voltei para a frase de seu Levi, mas dessa vez com um outro olhar. Porque quando eu era estudante e almoçava pastel com suco, eu sonhava com um dia em que eu teria a escolha. E esse dia já tinha chegado. Eu tinha chegado nesse dia. Às vezes a gente trava porque esquece do caminho, desse caminho que a gente já percorreu, até das pequenas vitórias. Fica tão focado no próximo passo que não olha para trás e reconhece o quanto já andou. O que me tirou do travamento foi exatamente isso. Foi parar, olhar para trás e perceber a mulher que sobreviveu aquela época eu era muito mais forte do que qualquer desafio que estava na minha frente. Naquele momento, né? Nesse momento que eu travei de novo. Então, assim, se você está passando por dificuldade financeira agora, eu quero que você saiba que isso não define o seu destino. Isso pode ser exatamente o seu combustível. Se você está tentando crescer na carreira e parece que nada está saindo do lugar, continue. Agora se movimente. Tenha um plano para se movimentar, porque as conquistas mais sólidas são construídas devagar, tijolo por tijolo, com muito pastel com suco no meio do caminho. E se você está desmotivada, travada e sem energia para continuar, para um segundo, olha para trás, anota, escreve no papel tudo que você conquistou, conta o quanto você já andou e lembra que você já superou coisas que pareciam às vezes ser impossíveis
de você conquistar. Vai ter um dia que você só vai almoçar pastel com suco quando quiser, assim como eu. Até hoje como pastel com suco e não sou traumatizada com isso. Esse dia pode estar mais perto do que você imagina. Se você chegou até aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Amanda Ornelas, eu sou nutricionista há 18 anos, empresária. E esse canal aqui eu falo sobre como viver da nutrição, na parte de carreira, mentalidade empreendedora, e também conto os meus bastidores, conto as minhas histórias, como essa aqui, para inspirar você e outras pessoas. Eu falei aqui que meu pai faliu, mas eu quero falar uma coisa também, que meu pai passou por muitos momentos difíceis na vida, ele perdeu tudo de fato, mas uma coisa ele nunca perdeu, o caráter. E quando eu era criança, ele me deu uma bronca, que ficou traumatizado, uma bronca silenciosa que me moldou quem eu sou até hoje. Envolveu um relógio de Ayrton Senna, do Seninha, que era o personagem dele, uma cartela de selos e uma atitude que eu não esperava. E aí eu quero convidar você para assistir este vídeo aqui. Foi o dia que meu pai me traumatizou e o aprendizado real que eu tive para minha vida e para minha carreira. Assista aqui. Beijos. E até o próximo vídeo.